Então vamos para mais um assunto de cinemática, né? Um assunto que literalmente despenca, né? Cai muito no vestibular. Nós estamos falando de queda livre, né? E lançamento vertical no vácuo. Vamos dar uma olhada um pouco no conceito, né? E na parte teórica desse movimento. Depois a gente vai seguir com um experimento feito em simulação de computador para você entender direitinho, né? E depois a gente sai fazendo exercícios. Então dá só uma olhada o que é que nós temos aqui. O que, que a gente chama de queda livre, né? Quando a gente está usando essa palavrinha aqui, ó, livre, né? Livre significa livre do quê, né? Aqui, ó, esta palavrinha aqui, ó, livre. A outra palavrinha que está importante aqui que já dá uma dica sobre esse livre, é justamente o vácuo, né? Tem muita gente que pensa que o vácuo é lá no espaço. Não é não, gente. O vácuo é quando a gente tira o ar, né? A gente tira, né, o ar, a gente está falando de vácuo. Pode ser feito vácuo aqui na superfície da Terra, né? É só você ligar uma bomba de vácuo associada a um recipiente e você vai ver que você consegue tirar o ar. E esses experimentos, eles são feitos assim com muita frequência e são muito importantes. Então vamos voltar ao tema. Livre. Livre, então, já dei a dica, já acabei respondendo, né? É livre da resistência do ar. E isso é muito importante de você saber, tá? Então, vamos desenhar aqui um esqueminha para você entender o que é isso. Quando a gente abandona um corpo na superfície da Terra, né, e a gente não considera a resistência do ar, o que acontece? Bom, esse corpo ele fica sujeito à ação de uma força. Essa força é a força gravitacional, que a gente chama de força-peso. Então está aqui marcada a força-peso, né, que atua sobre o objeto. E se não tem ar, essa é a única força que está agindo ali. Então, o que é que vai acontecer na queda desse objeto? Vamos imaginar que a gente abandonou ele aqui a partir do repouso, ok? Fazer uma análise aqui sobre o ponto de vista da dinâmica para entender, né, o que vai acontecer na cinemática. Ó. Como a gente está pensando que a única força que está atuando sobre o corpo é a força-peso, eu posso afirmar que a força resultante, princípio fundamental da dinâmica, é a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, quem está fazendo o papel de força resultante é o peso. Então, o peso acaba sendo a massa vezes a aceleração. Bom, como é que a gente calcula a força-peso, né? Força-peso a gente calcula pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Isso daqui vai ser a massa do objeto vezes a aceleração que ele vai ter. E agora aqui um ponto extremamente interessante e importante, né? Você está vendo a massa dos dois lados? Eu vou fazer uma simplificação aqui, e essa simplificação ela é muito importante, porque depois dela você percebe que a aceleração que o objeto vai ter é a própria aceleração da gravidade. Ok? Então, dois corpos de massa diferentes, eles cairão no mesmo tempo, eles chegarão no chão com a mesma velocidade. Ok? Então, essa simplificação aqui, que foi matematicamente muito simples, ela tem uma consequência física importantíssima. Né? Eu poderia dizer assim, né? Se a queda é livre, se o lançamento é feito no vácuo, uma pena vai cair junto com uma pedra. Ok? Eu sei que é difícil de imaginar isso porque a gente não vive situações de vácuo e de queda livre no dia a dia, né? A gente tem que fazer o experimento, mas isso daí é a pura verdade. Se você considerar essas duas condições, o corpo vai cair com aceleração da gravidade. Agora vamos pensar em pequenas quedas, né? Se você considerar pequenas quedas, a gravidade não muda. Pequenas altitudes, né? Tempo de duração da queda muito pequeno, a aceleração da gravidade ela quase não muda. Então, né, o que passa a ser esse movimento aqui? Esse movimento aqui passa a ser um movimento uniformemente variado. Ok? Então, o que é o movimento de queda livre, então, para nós que consideramos, né, a ausência do ar
sem resistência do ar? É um movimento uniformemente variado. E eu costumo dizer o seguinte, embora a gente possa fazer da física uma fabriquinha de fórmulas, é bem interessante que você saiba que eu posso resolver todos os exercícios dessa matéria com as fórmulas tradicionais da cinemática, né? Eu posso resolver com o V igual a V0 mais AT, e é assim que eu vou fazer os meus problemas, tá? Eu posso resolver com a sorvetão, função horária da posição no movimento uniformemente variado, então S igual a S0 mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2. Posso aplicar lá também uma Torricelli, né? Então, quando eu disse para você, né, que esse movimento é um uniformemente variado, tudo isso daqui está valendo. Ok? Então, se a gente fosse analisar uma fotografia estroboscópica desse objeto caindo, você ia perceber algo do tipo assim. Já já a gente faz o experimento no computador, fazendo a simulação, e você vai notar exatamente isso. Entre duas imagens consecutivas, lembrando que a técnica da fotografia estroboscópica é aquela que eu coloco uma lâmpada para piscar, né? E o objeto é registrado na mesma fotografia em posições diferentes. Se eu coloco essa lâmpada piscando aí, você vai perceber que nessa técnica, né, o objeto ele, né, vai percorrer um espaço pequeno no começo e esse espaço vai aumentando, ele vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque se é um movimento uniformemente variado, a velocidade está crescendo, né, e o objeto, né, a cada intervalo de tempo que a lâmpada pisca, você vai ver um deslocamento um deslocamento maior, uma vez que a velocidade está crescendo, como eu disse. Ok? Tudo bem? Agora vamos parar para pensar um pouquinho sobre esse crescimento, tá? Esse crescimento. Nós vamos considerar aqui a aceleração da gravidade, né? Um valor padrão de vestibular que é muito frequente, é esse daqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, esse valor, né, é bom saber, ele depende da latitude que você está, né, da posição que você está no globo, e ele depende também da altitude, principalmente desses dois. Tá? E o valor normal que a gente usa, né, latitude 45 graus ao nível do mar, é 9,8. Né? E o vestibular, para facilitar a nossa vida ainda bem, ele acaba arredondando para 10. Vamos pensar um pouquinho sobre esse valor de 10, só para entender, né, esse número, né, como é que os corpos caem na superfície da Terra quando a gente despreza a resistência do ar. Olha, 10 metros por segundo ao quadrado significa 10 metros por segundo para cada segundo de queda. Eu vou converter esse dado que está aqui, ó, esse 10 metros por segundo, para uma escala, né, de quilômetro por hora. Né? Então, para isso, eu vou multiplicar por 3,6. Isso daqui significa, né, 36 quilômetros por hora para cada segundo de queda. Tudo bem? Esse número não é pequeno não, gente. Né? Isso significa, né, de 0 até 108 quilômetros por hora em apenas 3 segundos. Ok? Então, perceba, né, se o objeto ficar 3 segundos caindo, ele vai bater no chão com 108 km por hora. Se ele ficar 1 segundo caindo, ele bate a 36 km por hora. 2 segundos a 72. Tá claro? Não é uma aceleração pequena, não. É uma aceleração bem intensa. Aliás, se você pensar em carro, poucos são os carros que fazem, né, essa variação de velocidade nesse tempo, né? Somente aqueles carros esportivos famosos, as Ferraris, Lamborghinis, e ainda não é todo o modelo desses carros que faz de 0 a 100 em 3 segundos, tá? Então, uma aceleração muito intensa. Eu vou parar o vídeo por aqui, mas não deixe de prestar atenção no próximo vídeo de teoria, porque eu vou comentar, né, a presença da resistência do ar, ok? Então, ficamos por aqui para o vídeo não ficar longo. Te espero no próximo.